boa noite. Vamos segundar juntos. Rede TV News está no ar. E a expectativa para a semana de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus por tentativa de golpe de Estado. Ministros começam a votar amanhã e o primeiro é Alexandre de Moraes. 9 presos em operação contra traficantes escondidos na favela do Moinho, no centro de São Paulo. Quadrilha era responsável pelo abastecimento da Cracolândia. 9 pessoas foram presas durante uma operação para desarticular uma organização criminosa ligada ao PCC, responsável por chefiar o tráfico de drogas na favela do Moinho, centro de São Paulo. A ação deflagrada hoje é um desdobramento de outra operação de agosto do ano passado para combater o crime organizado na Cracolândia, região que era abastecida com drogas pela rede criminosa que se escondia na favela do Moinho. As investigações identificaram que a liderança presa na comunidade continuava a emitir ordens criminosas de dentro do presídio. Segundo a polícia, o grupo comandava o tráfico de drogas na região e cobrava dinheiro dos moradores da favela. Os líderes presos agiam para intimidar funcionários da CDHU que trabalham na reurbanização da comunidade, onde será construído um parque público, impedindo que as famílias aceitassem a realocação e a indenização pelas moradias sob o falso pretexto de resistência da comunidade local. Durante a operação, 12 celulares foram apreendidos. Entre os presos está Alessandra Moja, irmã de Léo do Moinho, integrante do PCC, preso em agosto do ano passado. Ela se apresentava como líder comunitária, mas atuava cumprindo as ordens e defendendo os interesses do irmão. A filha e o genro dela também foram presos. Nos causou surpresa ela, como líder comunitária, ter essa quantidade de entorpecente, que foi devidamente filmada, gravada, dentro da casa dela. Ainda foram detidos um homem apontado como sucessor do Léo do Moinho no crime, José Carlos Silva, e o dono de um estabelecimento comercial usado para guardar armas e drogas na comunidade, Jorge de Santana. Desde abril, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação tem feito a realocação das famílias da favela do Moinho na tentativa de evitar o tráfico na região. Aqui tem ligação com todo o centro de São Paulo e com a favela do Gato. Aqui seria o centro de distribuição principal de entorpecente. Então desmantelamos 9 presos, prisões preventivas, IML, audiência de custódia e, obviamente, a justiça vai dizer aquilo que deseja no decorrer do processo penal. Uma menina de 11 anos morreu depois de ser agredida por colegas dentro da escola no sertão de Pernambuco. A menina foi espancada por colegas da escola municipal na cidade de Belém do São Francisco. A violência aconteceu na última quarta-feira. Alicia Valentina chegou a ser levada para o hospital, mas foi liberada 2 vezes. Em casa, o estado de saúde piorou e ela precisou ser transferida para o hospital do município de Salgueiro e depois para o Hospital da Restauração aqui no Recife. Ontem à noite, os médicos confirmaram a morte cerebral. A prefeitura informou que prestou toda a assistência à família e que o caso também é acompanhado pelo Conselho Tutelar. A Polícia Civil de Pernambuco abriu inquérito para apurar as agressões. O corpo da garota continua aqui no Recife e só deve ser liberado pelo IML amanhã. Nossa, não dá para entender tamanha violência, desumanidade por pessoas tão jovens, crianças, quase crianças. Uma bebê recém-nascida foi encontrada dentro de uma mochila escolar abandonada em frente a uma casa em Guarulhos, na Grande São Paulo, né? Quando a gente acha que não dá para piorar, o negócio piora. Ela foi achada por um catador de reciclagem. O Conselho Tutelar foi acionado e a criança encaminhada para um centro de acolhimento. A polícia vai usar câmeras de segurança da região na tentativa de encontrar quem deixou a mochila. A CPMI do INSS ouviu o ex-ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. Vamos a Brasília conversar com Matheus de Luca para saber os detalhes dessa sessão, aliás, muito esperada pela oposição, principalmente que, aliás, comanda a CPMI do INSS, né, Matheus? Boa noite para você. Boa noite, Amanda. Boa noite a quem nos acompanha pelo Rede TV News. Na chegada ao Congresso, Lupe disse que responderia todas as questões sobre desvios nas aposentadorias e afirmou que estava prestando depoimento para colaborar, pois não é um investigado.
O ex-ministro falou sobre o período em que esteve à frente do Ministério da Previdência e alegou que jamais acobertaria desvios. Lupe esteve à frente da pasta na época que o escândalo veio à tona. Ele pediu exoneração ainda em maio, logo após a operação sem desconto da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União revelar os esquemas. Ainda durante o depoimento, o ex-ministro da Previdência disse que não sabia dos desvios e que tomou medidas assim que teve conhecimento. Vamos ouvir. Depois que pela primeira vez a Polícia Federal, durante um ano, investigou e está apontando quem é responsável pelos crimes, é mais fácil a gente entender o que aconteceu. Então, o conhecimento específico que a gente tinha naquele momento, desde que a gente entrou em março, com as atitudes que a gente teve de coibi-las, tentar coibi-las, orientar o INSS para coibir-se, foram aquele número bem menor do que foi depois das apurações que agora surgiram com a ação da Polícia Federal, que tem um poder de polícia que eu nunca tive e nem quero ter. O domingo de 7 de setembro foi marcado por atos de apoiadores do governo e da oposição. Em São Paulo, eleitores do ex-presidente Bolsonaro, que será julgado nesta semana por tentativa de golpe de Estado, continua a ser julgado, se reuniram para protestar a favor da anistia aos golpistas. As manifestações na capital paulista foram marcadas por ataques ao Supremo Tribunal Federal e a Alexandre de Moraes. Faixas e cartazes defenderam o impeachment de Moraes e uma bandeira dos Estados Unidos foi estendida na altura do MASP. Brasil acima de tudo! Lideranças da oposição discursaram. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, grande fiador do pedido de anistia, criticou o STF e o ministro Alexandre de Moraes e defendeu a candidatura de Bolsonaro em 2026, mesmo sendo cotado como um possível candidato no ano que vem. Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo nesse país. Toda a trama, todo o enredo, toda a narrativa foi construída em cima de uma delação mentirosa. Se eu tenho um áudio vinculando o Bolsonaro a 8 de janeiro, não tem nada que o ligue. É tudo muito frágil, muito tênue. Após o discurso do governador paulista, o ministro do Supremo e decano do STF, Gilmar Mendes, saiu em defesa da corte. O ministro escreveu: o que o Brasil realmente não aguenta mais são as sucessivas tentativas de golpe que, ao longo de sua história, ameaçaram a democracia e a liberdade do povo. É fundamental que se reafirme: crimes contra o Estado Democrático de Direito são insuscetíveis de perdão. Cabe às instituições puni-los com rigor e garantir que jamais se repitam. Hoje, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus da trama golpista não é uma disputa política. Os apoiadores do presidente Lula realizaram o Grito dos Excluídos em diversas cidades do país. Em São Paulo, a concentração ocorreu na Praça da Sé, na região central, e terminou na Praça da República. Os manifestantes distribuíram café da manhã para pessoas em situação de rua. O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais 7 réus do núcleo principal da trama golpista será retomado amanhã no Supremo Tribunal Federal. Serão 4 dias de julgamento. Na quarta-feira, a sessão será apenas pela manhã. Além do ex-presidente, serão julgados outros 7 réus do chamado núcleo crucial da trama golpista. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, o ex-ministro de Segurança Institucional, Augusto Heleno, o general Walter Braga Neto, que foi candidato a vice-presidente em 2022, o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, e o ex-ajudante de ordens da presidência, Mauro Cid. Segundo a Procuradoria-Geral da República, eles foram responsáveis por planejar a tentativa de golpe de Estado. A expectativa é que o julgamento comece com a análise das questões preliminares apresentadas pelas defesas. O primeiro a votar será o relator, Alexandre de Moraes. Em seguida, os ministros Flávio Dino, Luiz Fux e Carmen Lúcia. O presidente Cristiano Zanin é o último. Depois, os ministros devem analisar o mérito, que são as acusações feitas pela PGR. Por fim, eles deverão discutir a dosimetria, ou seja, o tamanho da pena para os réus condenados. O resultado desta semana não vai significar o fim do julgamento e nem que os réus já poderão ser presos ou absolvidos, porque ainda há a possibilidade de recursos.
A defesa de Jair Bolsonaro pediu autorização ao ministro Alexandre de Moraes para que ele vá a um hospital particular em Brasília no próximo domingo, 2 dias após o fim do julgamento no STF. Bolsonaro cumpre prisão domiciliar e, de acordo com o relatório da equipe médica que o acompanha, deve passar por um procedimento para tratar lesões na pele. O ministro Alexandre de Moraes ainda não respondeu. E em meio a negociações para a votação da anistia aos golpistas, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, pediu a ministros do governo que ajudem a defender a votação de propostas de interesse do Planalto no Congresso. A Gabriele Freire tem mais informações direto de Brasília. Boa noite, Gabriele. O governo tentando recuperar, o comando das negociações e da pauta novamente, que está muito pressionada pela oposição, que quer ver a anistia aprovada logo após o fim do julgamento. Mas teve essa reunião hoje de manhã no Palácio do Planalto. Nos conte o que você apurou. Gabriele, boa noite. Oi, Amanda, boa noite para você, boa noite a todos. Exatamente. Esse encontro foi principalmente para conversar ali com ministros do Centrão de partidos como o MDB, o PSD e União Brasil. O governo quer que esses ministros dialoguem ali com suas bancadas, com os parlamentares, para que as pautas populares do governo possam ser aprovadas aqui no Congresso. E que pautas são essas? Uma delas, ou talvez a principal aí, segundo o governo vem apontando, é a pauta que prevê a isenção do imposto de renda para pessoas que ganham até R$5 mil. Outra ideia que o governo tem, de pauta para levar para votação é também a PEC da segurança, que prevê uma integração entre forças de segurança. O governo quer também que seja votado medidas como a redução do preço da conta de luz e do gás. E hoje o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmou nas redes sociais que já iniciou uma conversa com a ministra Gleisi Hoffmann e que tem como prioridade levar para votação essa pauta que prevê a ampliação da isenção do imposto de renda. Só uma última informação atualizando também como vai ser o movimento da Câmara dos Deputados aqui nesta semana de trama golpista, do julgamento dessa trama golpista que vai ser retomado amanhã. O presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Motta, pediu que os deputados possam acompanhar as sessões, liberou os deputados para que essas sessões sejam feitas de forma remota, ou seja, os deputados não vão precisar estar presencialmente aqui nesta semana, podem acompanhar as sessões virtualmente. Amanda? É uma estratégia de Hugo Motta para tentar esvaziar a pressão, mas ela volta com tudo na semana que vem. Não adianta nada, Gabriele. Obrigada, querida. Pessoal, chegou ao fim o Rede TV News. Amanhã estarei em Brasília para acompanhar de perto a semana derradeira do julgamento da trama golpista. O William Cury fica aqui no meu lugar e eu entro com análises e muita informação de bastidor. Está imperdível a partir das 19h55. Te espero no Rede TV News, lá de Brasília. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Boa noite.